A paz do Senhor, crianças, tudo bem? É uma grande alegria estar com vocês aqui mais um dia, mais um final de semana para a gente aprender mais um pouquinho da Bíblia. Vocês estão gostando que a gente está aprendendo da Palavra de Deus? A gente está aprendendo as Escrituras? O título da nossa lição é Os Amigos de Deus do Velho Testamento. Então, a cada final de semana, a gente está aprendendo sobre um personagem bíblico, né? Nós já aprendemos sobre Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, né? E cada personagem nos mostrou algo, né? E hoje a gente vai falar de mais um amigo. E a gente vai falar hoje sobre o amigo valente, o amigo corajoso. Você é corajoso? Será que você tem medo de alguma coisa? Não precisa ter medo, você sabia? Você pode confiar em Deus, você pode pedir para o Papai do Céu te guardar. Sabe, crianças, na Bíblia está escrito que os anjos do Senhor nos guardam, que nós podemos confiar em Deus a todo momento. Então não precisa ter medo nem do escuro. E também se você estiver passando por alguma coisa, né, por algum problema, conversa com o papai, conversa com a mamãe, converse com alguém que você possa confiar e peça para Deus, para Ele resolver essa situação para você. Com certeza, o Senhor te ouve e vai te ajudar, tá bom? Sabe, crianças, para a gente começar a falar sobre o nosso personagem, que é o amigo valente, a gente só vai dar uma relembrada do nosso último personagem, né? De quem que nós falamos semana passada? Isso mesmo, de Moisés, né? Vocês lembram que o Papai do Céu conversou com Moisés lá no Monte Horebe, né? Que Moisés chegou lá, a sarça estava pegando fogo, né? E o Senhor chamou Moisés ali para uma missão. Qual foi a missão de Moisés? Retirar o povo de Israel do Egito, né? De início, Moisés começou a falar, não, Senhor, eu não, né? Ele ficou meio assustado, mas enfim, ele obedeceu ao Senhor e juntamente com seu irmão Arão, ele foi até o Egito e conversou com o faraó. É lógico que o faraó não queria deixar o povo de Israel ir, porque eles eram escravos de faraó, né? Eles trabalhavam de graça para faraó. Mas Deus tirou o povo dele do Egito com as mãos fortes. O Senhor mandou 10 pragas, né? A tia não vai contar sobre as pragas hoje, né? Porque é uma história meio longa e também porque não faz parte da historinha de hoje, que a gente ainda tem que chegar no amigo valente. Mas só para lembrar vocês que Moisés foi um grande homem usado nas mãos de Deus. Você tem um sonho? Você tem um sonho de ser alguém nas mãos de Deus? Um vaso, alguém especial nas mãos de Deus? Fala para o Papai do Céu, abre o seu coração para Ele. Tia, mas o meu sonho é sobre a minha profissão, é de o que eu vou ser quando for adulto, né? Vou falar uma coisa para vocês. Todos os nossos sonhos nós podemos contar para Deus, sabe? Todos os meus sonhos o Senhor tem realizado e eu estou muito feliz. Eu já cheguei a falar assim, Senhor, eu não tenho mais nenhum sonho, porque o Senhor já realizou todos. Mas buscando lá na gavetinha do coração, a gente sempre acha mais alguns, né? E estão nas mãos do Senhor. Mas sabe, crianças, eu quero falar para vocês que tudo que vocês quiserem, tudo que vocês pensarem, que vocês queiram que sejam realizados na vida de vocês, coloca nas mãos de Deus, porque o nosso Deus, ele é poderoso, ele realiza sonhos, né? Mas o que eu quero falar mesmo é para falar para vocês assim, ó, que vocês tenham vontade de Deus usar vocês na obra dele, por exemplo, de ser um pastor, ou de ser uma esposa de pastor, de ser uma professora da escola dominical, de ser um missionário, de ser um cantor, de ser evangelista, mas que vocês, crianças, também queiram fazer algo para Deus. Moisés foi usado grandemente nas mãos do Senhor. Moisés foi um homem que ele tinha tanta intimidade com Deus, ele andava tão pertinho de Deus, ele subia nas montanhas, ele falava com Deus. A Bíblia fala que nunca houve em Israel, aqui no Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, fala assim, ó, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse falado ou tratado face a face. Então Moisés foi um grande personagem. Sabe, crianças, Moisés tirou o povo de Israel lá do Egito e ele estava levando esse povo com a direção de Deus para Canaã. Se passaram 40 anos. Moisés agora está com 120 anos e um dia ele subiu no monte, né, no Monte Nebo, e lá o Senhor mostrou para ele, olha, Moisés,
toda essa planície. Olha, ele olhou tudo assim, era uma terra linda, era muita terra. E o Senhor falou assim: eu jurei para Abraão, Isaque e Jacó que eu daria essa terra para a descendência dele. E aqui está, estou cumprindo a minha palavra. Eles estavam já prestes a entrar na terra prometida. Mas sabe, crianças, Moisés não entrou na terra prometida. Moisés morreu naquele mesmo dia. E a Bíblia fala que foi o próprio Deus que sepultou Moisés. Mas tia, nós vamos falar sobre quem hoje? Calma, só para vocês entenderem que Moisés foi um grande homem de Deus, usado nas mãos de Deus e trouxe o povo do Egito durante os 40 anos no deserto para entrar na terra de Canaã. Mas agora eles estavam prestes a entrar, o Senhor precisava de outra pessoa, porque naquele dia Moisés, então com 120 anos, ele foi recolhido pelo Senhor, sabe? E a Bíblia também diz que apesar dele já ter 120 anos, os seus olhos, ele enxergava muito bem e ele tinha muito vigor físico. Ele subia nas montanhas para falar com Deus. Ele morreu ainda sendo um homem muito forte. Mas agora, quem será que Deus escolheu para dar continuidade para levar o povo dele para Canaã? Você sabe quem que é? Josué, um guerreiro, olha só. Ele foi o sucessor de Moisés. Mas sabe, crianças, Josué tinha uma grande missão nas mãos dele. Porque assim, ó, o povo de Deus, quando foi tirado do Egito, era para chegar na terra de Canaã, sabe em quantos dias? Apenas 40 dias. Mas tia, eles demoraram 40 anos. Sim, demoraram 40 anos, mas era para chegar lá em 40 dias, porque era uma caminhada de 200 quilômetros só. Mas sabe, crianças, o que atrasou a chegada deles para eles receberem a terra? A murmuração. O que é isso, murmuração? Reclamação. O povo começou a reclamar de Deus, começou a reclamar de Moisés. Você tirou a gente do Egito para morrer de fome nesse deserto, de fome e de sede. Sabe, eles começaram a reclamar de tanta coisa. Deus tirou eles com mão forte lá do Egito. Eles viram as maravilhas de Deus, eles viram as 10 pragas, eles passaram no meio do mar. Mas na hora que faltou água, eles reclamaram que Deus mandou água. E na hora que eles começaram a falar que não tinha comida, sabe, crianças, Deus mandou um maná do céu. Todos os dias eles acordavam e tinham um maná sobre a relva, sobre a grama para eles se alimentarem. Mas passou alguns dias, eles reclamaram que só comia aquele maná, que eles queriam carne. Deus mandou carne do céu e esse povo reclamava demais. Então era um povo muito difícil, sabe? Moisés foi tido como o homem mais manso da terra, porque aguentar aquele povo não foi fácil. Mas agora que Moisés morreu, agora Deus levantou Josué, sabe? Era uma obra muito grande, porque precisava continuar o trabalho de Moisés de levar o povo para Canaã. Então, assim, a pessoa tinha que ser muito corajosa, tinha que ouvir a Deus, obedecer a Deus. E Josué era tudo isso, sabe? Josué antes não se chamava Josué, ele se chamava Oséias, que significa salvação. Mas Moisés tinha mudado o nome dele de Oséias para Josué. Deus é salvação. Josué estava com Moisés desde quando eles saíram do Egito. Josué foi um dos homens que, quando os espias entraram em Jericó para espiar a terra, Josué também estava com eles e ele acreditou que Deus daria aquela terra para eles, enquanto muitos outros começaram a reclamar que a terra tinha gigantes, que seria muito perigoso, que eles não conseguiriam. Josué acreditou em Deus. Então Josué, ele era valente, ele era companheiro de Moisés. Quantas vezes Moisés subiu nas montanhas para falar com Deus e Josué também estava junto, né? Ele era o ajudante de Moisés, ele era fiel a Deus, ele acreditava nas promessas de Deus e ele não murmurou. Então Josué e Caleb foram os únicos de toda aquela geração que entraram na terra prometida, porque aquelas pessoas murmuraram tanto, reclamaram
tanto que o Senhor deixou eles dando voltas em círculo no deserto durante 40 anos, e todos aqueles homens, aquelas pessoas foram morrendo, e outras crianças foram crescendo e foram se tornando adultas, né? Se formou um outro exército. Aí então o Senhor permitiu que entrasse na terra de Canaã. Mas Deus, então, usou Josué. O título da nossa lição hoje, então, é O Amigo Valente. E o nosso texto áureo é Seja forte e muito corajoso. Porque era isso que Josué precisava ser. Corajoso, precisava ser forte, né? E a Bíblia, né, a nossa leitura, porque lembra que a tia fala para vocês que tudo a gente tem que ler na Bíblia pra gente ver certinho. Ó, Josué, capítulo 1, tá? A gente vai estar lendo até o versículo 9. Sucedeu que, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este, Deus, falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, você e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus está falando agora para Josué: levanta-te, Josué, e passa esse Jordão para levar os filhos de Israel à terra prometida. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto, o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ó, versículo 5, muito importante. Ninguém, Josué, te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, Josué, assim eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. E Deus fala algo aqui para ele: seja forte, corajoso, porque tu, Josué, farás esse povo herdar a terra que eu jurei que prometeria dar aos seus pais. Então, somente Deus fala de novo: seja forte e muito corajoso para ter cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido aonde quer que andares. Deus está falando para eles obedecerem às leis que Deus tinha dado para Moisés entregar para o povo. Versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E o Senhor fala mais uma vez: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Josué, ele recebeu a missão de levar o povo de Deus que estava ali pertinho para conquistar a terra, porque Deus dá a terra para eles, mas eles têm que conquistar, porque a terra está cheia de inimigos. Então eles vão começar umas grandes batalhas para entrar naquela terra, né? Por isso Josué precisava ser muito forte. Moisés foi grandemente usado por Deus, e agora Josué iria dar continuidade ao trabalho de Moisés, mas agora levando o povo para a terra prometida. E o Senhor te fala para você também nesse dia, criança: seja forte, seja corajoso. Quando você lê esse versículo, ó, Josué, capítulo 1, versículo 9, coloca o seu nome ali, ó. Seja forte e corajoso, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor está contigo, criança, não precisa ter medo. Tia, mas à noite eu tô com medo, às vezes eu quero ir no banheiro, às vezes eu quero beber uma água e eu nem levanto, eu fico com muito medo debaixo da coberta. Não precisa ter medo, confia que Deus está com você, tá bom? Então, lembrando que o nosso versículo, memorizando o texto de hoje é: seja forte e muito corajoso. E nunca se esqueça, o Papai do Céu, Deus, está com você e Ele cuida de você. E fale para Ele o que você quer ser. Comece a orar nesse sentido: Senhor, o que o Senhor quer que eu seja? E leia a Bíblia. Lembra que Deus falou para Moisés aqui?
para Josué aqui na Bíblia. Não cesse de falar do livro da lei e medite nele dia e noite, né? Então, é muito importante a gente aprender a palavra de Deus. É muito importante a gente ler, a gente meditar, tá? Que vocês tenham uma boa semana, que Deus cuide muito de vocês. É uma grande vitória termos saúde, termos a nossa família, termos alimento. É uma alegria muito grande e mais do que isso, nós temos um Deus que cuida das nossas vidas, tá bom? Eu encerro essa aula, a aula foi curtinha hoje, né? Mas não faltem semana que vem, que a tia então vai falar sobre o amigo medroso. Então, qual foi o nosso amigo de hoje? O nosso amigo valente? Josué. E o nome de Josué significa Deus é salvação. Confie em Deus e o Senhor sempre estará com vocês. Um grande abraço da tia Thaís e até a semana que vem. Tchau!